porque hoje o tema é muito legal. O tema é sobre as questões de relacionamento e empatia tóxica. Como você faz para se livrar da manipulação? Gente, esse tema é muito legal, por isso que eu resolvi colocar aqui pra vocês, tá bom? E ó, me fala, tá? Se você já passou por um caso semelhante ao que eu vou dizer aqui. Bom, gente, então vamos começar? Quero saber se eu posso começar. Vamos começar? Vamos lá. Ó, vamos começar pelo tema principal. Qual que é? O relacionamento. O relacionamento é a coisa mais importante da nossa vida, né? Relações, a gente não tem como fugir. Deixa eu só desligar meu Wi-Fi, sinal do telefone, porque às vezes ele dá problema e aí fica instável e começa a ficar a conexão lenta. Essas horas, né? Imagina domingo à noite, todo mundo aqui no condomínio usando a mesma internet, então melhor deixar no Wi-Fi. Então vamos lá, gente. O que é a questão do relacionamento? Relacionamento não tem como a gente fugir. A gente vai se relacionar com as pessoas, querendo ou não. O grande ponto e o X da questão é como a gente lida com isso de forma, né, do nosso ponto de atenção do coração. A relação, ela tem sim uma conexão afetiva. Por mais que você queira dizer assim, ah não, meu relacionamento com os colegas de trabalho é frio, é não sei o que, não dá. Se você é um humano, a gente tem uma conexão de alguma maneira sentimental. Por mais que você fale, não, não é, gente, não tem como. Nós temos uma parte que a gente chama inteligência mental, inteligência emocional e a inteligência instintiva. E a gente, nas relações, a gente vai estar tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Por mais que você queira isolar, você pode ver que você não vai conseguir muito, porque a parte emocional vai estar lá firme e forte. Eu tô olhando aqui do lado porque vocês já sabem que vocês estão acostumados a me ver olhando. Eu tenho um roteiro. Toda vez que eu venho falar com vocês, eu escrevo um roteirinho pra me guiar, né? Como vocês viram, em todas as lives eu venho comentando, né? Quais são as habilidades que ajudam a gente a evoluir. E uma delas é você planejar e saber falar a comunicação certa, né? Se a gente não tem um roteirinho, a gente se perde. Então, só explicando pra vocês por que eu fico olhando aqui toda hora do lado, né? Outra coisa, ó, como tudo que eu expliquei pra vocês essa semana eu faço, né? Eu sei que isso é importante. Lembra quando eu falei sobre a live de comunicação? Na live de comunicação eu te contei que é importante você comunicar às pessoas do que você está fazendo, para que elas não se sintam surpreendidas, né? É uma questão de respeito, de conexão. Então, eu faço questão de explicar porque eu tô olhando aqui do lado, tá bom? Então, vem seguindo comigo. Então, a gente tem a responsabilidade, o relacionamento afetivo, né? A nossa responsabilidade com as pessoas, ela é essa. Não adianta a gente falar que não. Sempre as relações vão despertar sentimentos e emoções. Por menos que você queira, por mais que você seja uma pessoa super fechada ou tenha um desligamento emocional, sabia que tem pessoas que têm personalidades que têm desligamento emocional? Sabe o que é isso? É uma pessoa que ela gosta muito de ficar na dela, não conversa muito com os outros e parece que ela nunca tá presente. Mas essas pessoas que têm essa maneira de ser é uma defesa e ao mesmo tempo são uma das pessoas mais conectadas com o outro. É que é uma forma de ela se defender. No fundo, ela é muito conectada. Você deve ter um amigo assim, ou talvez você seja assim. Às vezes, você tem um amigo que você não fala muito, mas aquele amigo é o que mais vai te ouvir. Você já percebeu que tem algumas pessoas que são assim? Então, só que quando você olha de longe, você acha que é uma pessoa fria, porque ela não fala com você todo dia, porque ela tem aquele jeito dela, mas no fundo ela é super conectada. Então, a relação, ela é afetiva. Por mais que a gente diga que não, ela tem uma conexão sim. Boa noite, gente. Tô vendo aqui a maior galera chegando, o Sandro, o Fábio, Fábio Araújo, Martins Pena, quem mais aqui? A Tuca Sintra, boa noite, Tuca. Oi, Marcelo, boa noite para você também. A Ana Elisa VV, também boa noite. Gente, muito bom ver vocês aqui. Tô super feliz de ver a galera toda chegando, a Cleia também, ó, tá dando certo, põe o aviãozinho aqui e manda pra turma. Então, gente, vamos continuar falando sobre relacionamento. A gente, quando tem consciência dessa nossa responsabilidade afetiva, a gente começa a falar, pera, se a minha relação com as pessoas envolve as emoções, o que vai acontecer?
você vai sentir também, né? Você vai estar vinculado a essa relação. Você já viu que às vezes você termina um relacionamento, parece que não termina, parece que aquela pessoa fica no teu campo, fica uma coisa meio esquisita. Por quê? A gente tem essa relação. Eu li um livro uma vez, que agora eu tô me lembrando, que era ele é um cientista, é o Greg, deixa eu nem esqueci o nome dele. Acho que é Greg Barn, alguma coisa assim. Ele fala uma coisa muito legal. Se você pegar um instrumento e estiver tocando, e do lado tiver, vamos supor, se eu estiver tocando um instrumento de cordas, tá? E aqui do meu lado tiver encostado na parede um outro instrumento de corda e a mesma corda que, né? Eu toco violino, então vamos supor, a gente tem o violino e um violão encostado aqui do lado da parede. Se eu pegar esse violino e tocar a corda sol, a mesma corda no outro instrumento que está encostado na parede vai vibrar. Você sabia disso? Eu achei isso incrível, eu não sabia. Por quê? Ele fala que as pessoas são vibração e a nossa relação com as pessoas é vibratória. Então, do mesmo jeito que o instrumento vibra uma nota, o outro que está parado vibra igual. Então, essas relações, elas têm um desenvolvimento afetivo. E mesmo que você termine uma relação com alguém, com o tempo, enquanto você não parar de vibrar naquilo, aquilo vai continuar ali com você. Então, veja como o vínculo com uma pessoa é muito forte. E esse é o ponto importante de a gente saber. Porque muitas vezes a gente pensa que as emoções das outras pessoas não vão influenciar a gente, mas influencia. E pra caramba. Você já viu quando você vai num lugar, às vezes... Deixa eu só me sentar aqui direito, que tá um calor hoje, né? Tô colando na cadeira. Você já viu que às vezes você vai... vai a algum lugar e tem umas pessoas meio nervosas, você sai de lá nervoso? Ou você tem um conhecido que tá sempre deprimido, aí você vai ver, ai meu Deus, essa pessoa, você fica também deprimido? Porque é exatamente isso que eu tô falando. A gente tem essa vibração e isso atrai. E muitas vezes a gente atrai pessoas, né? Semelhante atrai semelhante, não é opostos. As pessoas falam assim, opostos se atraem. Não, opostos não se atraem. Quem atrai é semelhante, tá? Igual eu falei, a corda sol vai tocar a corda sol do instrumento. Quando a gente é oposto, o que acontece? Quero ver quem tá prestando atenção no que eu tô falando aqui. Eu sou o tipo de professora que eu vou e falo com as pessoas. Eu não fico falando aqui igual uma matraca, não, e quero saber. Vamos ver. Quero ver quem tá aqui prestando atenção no que eu tô falando. Que eu sei que tá dando um delayzinho, então eu vou falando, eu quero ver vocês dizerem. O que acontece com opostos? Tem aquela frase? Então, semelhante atrai semelhante. E opostos o que, gente? O que acontece com dois polos opostos? Pega um ímã, né? Você pega um ímã do lado positivo, pega um outro ímã do lado negativo. O que acontece com essa união? O que acontece? Quero ver quem vai falar aqui pra mim, ó. Deixa eu ver. Quem tá aqui? Deixa eu ver. A Ana, eu já falei da Ana. A Cleia, boa noite. A Adri... Quero ver, gente. E aí, o que acontece? Se semelhante atrai semelhante, opostos, o quê? Né? Vocês já devem saber. Isso aí. O oposto se repele. As pessoas que são opostas, elas não ficam tendo muita sintonia. Isso já é esperado, né? Elas não conferem muito. E às vezes a gente fala assim, eu tenho que namorar com uma pessoa que é meu complemento. Não vai dar muito bom, não. Durante muito tempo, eu tive um relacionamento com uma pessoa que era muito diferente de mim. E eu achava que ia dar bom, não deu. Então, os opostos, eles não vão dar muito certo no longo prazo. Os opostos, eles têm uma referência, assim, de dar um pouco mais de dificuldade de relação. Quando a gente tem um vínculo com uma pessoa, a nossa vida pode ser melhor ou pior, certo? E as nossas atitudes e da pessoa é totalmente influenciada por esse comportamento. Se você é uma pessoa bem parecida com a outra, você vai agregar a vida dela e ela atua. Se a sua vida é muito diferente da dela, vai ter atrito, né? É claro que a gente cresce no atrito, mas imagina você viver todo dia no atrito. Imagina você viver todo dia no engancho, não é difícil? Então, as relações que mais vão dar certo são as relações de harmonia, as relações de similaridade, as pessoas que se complementam, as pessoas que mais ou menos têm a ver. E o nosso maior erro é justamente a gente achar
sabe o quê? Que a gente é secretário de Deus, que a gente tem que consertar as pessoas. No meu casamento, no primeiro casamento, eu pensava que eu tinha que consertar meu ex-marido. Tipo, eu tinha que ajudar ele, que eu tinha que melhorar. Aí eu fazia um monte de curso pra tentar ajudar ele, porque eu achava que, né, precisava melhorar. E ele com certeza também devia pensar que tinha que me arrumar. Mas tenha certeza, quando a gente é oposto, a gente quer consertar as pessoas. Por isso que eu falo, eu não tenho raiva das coisas que aconteceram, porque eu tenho gratidão, porque tudo que me passou na vida até hoje foi pra ser quem eu era. Então vou achar ruim? Não, passei, não foi legal, comi o pão que o diabo amassou, mas beleza, tamo nessa. Porque graças a isso, eu tive uma grande escola do que é ter autoestima, do que é gostar de mim, do que é não abrir mão dos meus sonhos. Será que eu ia pensar isso se eu não tivesse passado por tudo que eu passei? Então, essa é uma forma que eu escolhi de pensar para que a minha vida fosse cada vez mais de alegria, sucesso, né? De ânimo, de realizações, e é isso que eu quero te ajudar, tá bom? Então vamos lá. A nossa visão sobre esse tema da relação, ela é bem torpe, né? A gente nunca pensa sobre isso. Hoje eu quero falar também com vocês sobre um artigo que apareceu numa revista chamada Forbes. Você já deve ter ouvido falar. Forbes é uma revista americana e ela tem também em português, mas ela fala muito sobre essas questões da parte de trabalho, né, de relações na área de trabalho. E ela veio trazendo sobre esse tema através de um psiquiatra e psicanalista americano que ele fala sobre, ele chama Prudge Gorgeshon, o nome é difícil de falar até, e ele fala sobre o excesso de empatia, como pode ser perigoso. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso, sabe por quê? Em geral, o que a gente pensa? Que a gente não só pensa, mas o que a gente mais escuta é que a pessoa tem que ter empatia, não é? Quando você vai estudar, por exemplo, sobre inteligência emocional, sobre o poder da comunicação, a gente vê muito lugar falando só sobre empatia. Ai, como ser uma pessoa empática, etc. Eu, Letícia, sempre me considerei super empática. E quando eu vi isso, eu falei assim, como existe um excesso de empatia? Me chamou a atenção e por isso que eu trouxe hoje para o nosso tema do nosso bate-papo, né? Existe uma parte da empatia, olha que essa é reveladora, gente, achei isso incrível, eu falei, eu preciso levar isso para eles. É o lado negro ou sombrio da empatia. Meu, isso fez muito sentido para mim. Eu quero até que vocês me falam se faz sentido para vocês também. Você sabia que a empatia tem um lado meio negro? Sabe aquele Star Wars, lado negro da força? Pois é, a empatia também tem isso. Eu achava que empatia era só boa, né? É bom você sentir a dor do outro. Gente, na hora que eu li esse artigo, eu super me identifiquei. E olha, e vem comigo que é babado, tá? É babado. Esse é um tema muito forte, né, e que acabou trazendo uma reflexão sobre mim, porque eu acabei me conectando com essa história. O que acontece? Existe um grupo de pessoas que se chamam super empatas, ó. Será que você é um super empata? Eu vou te falar como são essas pessoas. São pessoas que têm uma sensibilidade maior a estímulos externos, que é som, cheiros, aversão a brigas, pessoas mais sensíveis à energia do ambiente, tem a aversão também como eu falei, a questão de barulho, são pessoas mais impulsivas, pessoas que têm necessidade de ficar no lugar delas, isoladas, tem dificuldade de estabelecer limite e uma hipersensibilidade de pele, tá? Pode ter alergia e tem uma coisa aqui que é uma característica dos super empatas, que é a misofonia. Sabe o que é misofonia? É uma aversão a barulhos curtos e repetitivos. Sabe o que é isso? Imagina alguém do seu lado ficar assim... Você tem isso? Que você não aguenta ouvir esse barulho? Então você já se prepara, tá? Ou alguém que fica assim, ó, na unha. Então, isso é que você fala, meu Deus, eu não aguento mais esse barulho. Você fica quieta, a pessoa tá fazendo, você tá assim, Deus do céu, esse barulho aqui. Então, isso se chama misofonia. E essas características
elas são muito fortes nos super empatas, ou seja, o que acontece? A gente vai atrair esses problemas. Lembra que eu falei em uma das lives, né, sobre resiliência? Obviamente que a gente vai atrair aquilo que a gente precisa superar. Então, você imagina você atrair todas essas coisas para você superar? É isso que acontece, tá? Então, é incrível como as pessoas acabam atraindo as coisas que elas têm que aprender, né? E aí, nesse artigo, esse americano, ele fala assim, ó, que uma liderança, né, um líder de empresa não pode liderar uma equipe sem ter uma capacidade desenvolvida de empatia. A capacidade de sair da sua estrutura e se colocar no lugar das pessoas é essencial para a comunicação assertiva, para negócios, vendas e relacionamentos relacionamentos bem-sucedidos. Ok, tá tudo certo. Só que o que acontece? A gente tem que entender quando você tem que parar de ser empático. É aqui que tá o ponto da empatia negra, ou a empatia sombria, ou o lado ruim da empatia, sabe? Porque é difícil, mas quando você é muito empata, o que acontece? Você vê a dor das pessoas e você faz assim, você suga ela para dentro de você. E aí você começa a carregar um problema que não é teu. Aí vem uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que você convive sempre, e ela tá te contando um caos lá, um problema que ela vive, e você fica tão envolvido com aquilo, e aquilo te machuca, você quer ajudar a pessoa. E aí daqui a pouco aquela dor da pessoa passa a ser a sua. Eu vou te contar um caso bem simples. Hoje de manhã eu fui no mercado, eu sempre faço mercado, né, na parte da manhã, no domingo. E tinha um moço na rua, antes eu fui tomar um café da manhã, aí peguei um pão lá, né, ao final, e peguei esse pão e falei assim, quando eu sair na rua, eu vou encontrar alguém e vou deixar esse pãozinho pra pessoa. Eu saí da padaria com o pãozinho enrolado no bolso da calça, eu falei assim, daqui a pouco eu acho essa pessoa, né? Eu tive essa intuição que isso ia acontecer. Aí, né, engraçado, quando você faz isso, você não acha a pessoa. Mas enfim, eu cheguei na porta do mercado e falei assim pro Ale, eu quero ver onde eu vou achar essa pessoa, eu tenho que achar, porque esse pão é de alguém, né, não sei de quem que é, mas é de alguém. Aí ele olhou assim pra mim e falou, tem um moço do outro lado da rua deitado no chão, você quer ir lá falar com ele? Eu falei, boa ideia, eu vou lá. Aí atravessei a rua e fui falar com o moço, fui dar um pãozinho pra ele que tava no meu bolso. Aí eu falei, oi moço, bom dia. Ele assim, bom dia moça. Ele tava deitado no chão. Ai gente, aí na hora que eu olhei pra ele tava assim, tava muito, né, tava naquela situação. Ele era jovem, ele não era uma pessoa idosa, ele era uma pessoa jovem. E ele tava assim com uma saliva do lado, tava muito sofrido. Aí eu vi aquilo, sabe, aí na hora me deu um negócio assim no coração. Aí você fica se sentindo, né? Você fala, poxa, por que a vida tem, né, vir desse jeito? E aí, ao mesmo tempo, como eu já tô treinando isso, que eu sei que eu acabo, né, vindo muito, aí eu falei assim, respira, falei pra mim, Letícia, respira, solta o ar, calma, porque eu me conheço. Eu sei da minha escrita, as minhas características pessoais. Eu sei o que eu faço, eu sei o meu cérebro e a minha personalidade como funciona. Aquele negócio já começou a me incomodar. Eu comecei a me sentir super mal. É uma coisa muito louca. Parece que você se sente culpada de aquela pessoa estar naquela condição. E é uma coisa muito ruim de sentir, porque não tem explicação, né? E aí que eu te falo, quando eu descobri isso, eu achei muito forte e eu precisava compartilhar com vocês aqui no Insta, com a comunidade, com todos nós. É a empatia negra, é aquilo que não vai fazer bem, você entende? Aquele teu excesso de dor, de coitada da pessoa, não coitado porque sentir dó não é legal, mas é excesso de empatia, você vai carregar com você uma história que não é sua. O que você pode fazer para aquilo melhorar, né? Entende? Às vezes eu pensava assim, nossa, Deus tá lá no céu, né? Ele olha isso e ele deve falar assim, como que é essa humanidade, né? Eu pensava isso antes, assim, penso ainda, mas graças a Deus que Deus é Deus, né? Então ele consegue lidar com isso. Mas a gente, imagina você vendo tantas coisas lá de cima. Então, a nossa empatia, ela tem que ser comedida. A empatia, ela se torna tóxica.
E o relacionamento também por si só tóxico, quando você vai para esse extremo. Quando eu me dei conta que eu tava fazendo isso, não só no relacionamento de marido, mulher e colegas, mas na minha vida como um todo, eu vi que eu tava sendo uma empata sombria. Pra mim não tava sendo legal. Então, se você por um acaso descobrir, perceber que faz sentido isso pra você, comenta aqui por mim. Você já sentiu essa empatia negra, esse excesso de empatia? Você já sentiu isso que eu te falei? Eu queria saber de vocês, se vocês já sentiram isso daí também, porque pra mim isso fez muito sentido, né? É muito difícil a gente deixar a nossa maneira de ser e de viver e conectar com o outro sem ser nosso. Então a gente acaba carregando, né? A empatia, ela de fato vai fortalecer nossos relacionamentos e a gente precisa usar, é importante. Mas quando você vê que você tem um excesso disso, você precisa... A minha irmã tá aqui, a Ju veio de família, gente. A Ju tá falando, sou eu. É, Ju, eu lembrei muito da gente, então eu achei esse artigo muito interessante, por isso que eu resolvi trazer pra cá. É uma empatia, olha, é gostoso a gente perceber que existe alguém que pensou nisso antes, né? É uma empatia negra, não é bom. Então, quando você se perceber nisso, lembra que isso é tóxico, tá? Isso não vai te ajudar. E aí você tem que pensar assim, ó, esse problema não é meu. Eu preciso parar de tomar a dor do outro, porque sabe o que acontece? Isso faz com que a gente se torne codependente da dor das pessoas. Então, o problema do outro, você se sente responsável de tirar a pessoa daquilo. Isso é nocivo, isso não é bom. E por muitos anos eu também achei que essa era normal, né? E não é normal. E muitas pessoas, assim, até a Ju tá aqui, ela sabe disso que eu vou falar. Às vezes, as pessoas olham pra você quando você fecha um pouco essas portas e fala assim, aquela pessoa é fria. Mas isso não é frieza. Não se trata de frieza, se trata de uma certa defesa em relação ao que você conhece sobre si. Isso é muito importante. Você precisa se conhecer para você falar, até aqui eu vou, dali para lá já é demais. Sabe, tipo, é um sinal de alerta, você tem que ter, sabe aquele sinal que a gente vê na plaquinha, né? A gente põe assim, que tem um alertinha, né? É um alerta para você já perceber que caso você entre nessa pilha, corta, tá? Corta esse sentimento, porque a gente não vai conseguir resolver os problemas do planeta, por mais que a gente queira ajudar as pessoas. E aí aquilo acaba entrando, sabe como, gente? Vira uma depressão. Olha que triste. Você começa a ver, tentar, não sei o que, ver as pessoas sofrendo, um monte de coisa acontecendo, aquilo vira uma deprê, né? Aí você se sente meio, né, assim, sufocada ou sufocado. E muitas vezes, sabe o que acontece? Quando você tenta fechar essas portinhas e ficar mais na sua pra não ter, pra você não se sentir mal, ainda vem os outros e falam assim, você mudou, você não era assim antes, você era mais conectada, você era mais atenta, né? Claro, porque as pessoas se acostumam com quem faz tudo por elas, né? Eu ouvi isso daí um dia também, que eu tinha mudado, que eu não era daquele jeito, né? E aí você se sente mal. Quando você, assim, escuta uma frase dessa, você se sente ainda pior, que você fala assim, nossa, eu tô pior. E na verdade, olha que bom saber disso. Não é pior não, muito pelo contrário. Isso é um olhar de carinho para você. Se você é uma super empata e identificou esses traços que eu falei, é melhor você realmente se proteger, tá? Quando a gente não tem a compreensão da parte que é nossa, a gente tende a se apegar à dor dos outros. E aí soma a dor dos outros com a nossa. Aí essa empatia fica péssima, vai ficar cada vez pior. Então a pergunta é, a quem que a gente tá dando controle das nossas emoções? Ao que o outro fala e aquilo se potencializa com tanta coisa, com tanta preocupação? Esse americano, psiquiatra, né, publicou lá na Forbes uma analogia muito interessante. Ele falou assim, ó, vou ler para vocês o que ele falou. Pense nisso como a sua pele. A sua pele protege você de objetos estranhos ou produtos químicos que podem entrar no seu corpo. Uma parede empática protege você das perspectivas externas e das emoções dos outros que sobrecarregam seu processo mental. Então,
Já pensou em quantos problemas você pode evitar de levar para casa se você usar essa sua pele? Se essa empatia, ela precisa ser como uma pele a ponto de proteger você, você tem que lembrar que a empatia protege você primeiro. A empatia não deixa uma capa lisa onde você deixa outra coisa entrar e te fazer mal. Você precisa pensar que caso você não esteja bem, você não consegue ajudar ninguém. Você não consegue ajudar ninguém da sua família, nem as pessoas do seu trabalho. Então essa empatia, ela tem que ser comedida e medida, tá bom? Então, quantas vezes a gente já se sentiu inútil por não conseguir resolver um problema que nem era seu, às vezes um problema do marido ou da mulher, né? E a gente fica querendo se responsabilizar pela dor das pessoas, por a gente não conseguir achar uma solução prática para ela. E sabe quem mais sofre com isso? As mulheres, nós mesmas. Isso é muito verdade. Porque a gente como mulher é mais sensível. É natural da mulher, né, ser acolhedora. A gente quer ajudar as pessoas. Eu que faço atendimento individual, meu Deus, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque dá uma vontade de você, ainda mais que eu faço análise da escrita da pessoa, que eu identifico como ela é, os problemas que ela tá passando, eu falo assim, gente, se eu pudesse, sério, eu tenho essa vontade às vezes de, sabe como se fosse pegar um relógio, abrir, mudar o mecanismo e arrumar e entregar arrumado? Então é isso que acontece quando a gente aprende a grafologia, que é como que a gente entende a mente das pessoas, dá muita vontade de você entrar lá. Se tiver algum aluno aqui na sala, eu quero que me fale isso, se não é essa vontade que dá. Dá vontade de a gente entrar lá e dar ajustadinha, sabe, gente? Porque a maioria das pessoas, ela se torna realmente dependente do problema dos outros, né? E aí a gente tem que entender o que é botar as paredes pra gente não adoecer, né? Senão a gente acaba ficando doente junto. O excesso de responsabilidade afetiva e empatia pode gerar em nós, com o tempo, até uma insensibilidade muito grande, porque você fica cansada, é muita demanda emocional, porque relação, seja qual for, você pode ver que você pode ter até um cachorro, um gato, qual pode ser um animalzinho, você tem uma relação emocional. E tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de se conectar com os outros porque elas não querem conexão. A conexão vem junto com o ensejo da emoção. Não tem como. Se você comprar um cachorrinho, o cachorrinho morrer, você vai sofrer. Se o seu cachorrinho ficar doente, você vai sofrer. Se seu gatinho ficar mal, você vai sofrer, não tem como. Até se for eu vou contar um negócio pra vocês que é muito engraçado, mas ele é real. Eu tinha um grilo. Gente, as pessoas têm cachorro. Eu não tenho cachorro porque eu tenho muita alergia. Eu adoraria ter um cachorro ou um gato. Mas eu sou uma pessoa muito alérgica, Tem esse negócio aí que falou, problema de pele muito forte, respiração. Então, alergia é uma coisa... Eu tenho alergia de flor. Se tiver flor na minha casa, começa a ficar toda inchada. Então, é uma coisa muito forte mesmo, realmente. Mas eu tinha aqui em casa, apareceu um grilo. E o grilo era muito fofo, ele ficava apitando, ele ficava grilando aqui na porta de casa, né? E eu comecei a chamar o grilo de Jimmy Criff, brincando. Eu gosto muito de brincar, sou uma pessoa muito brincalhona. E eu chamava o grilo de Jimmy Criff. Cadê meu Jimmy Criff? O Jimmy Criff começou a grilar e tal. Aí, e assim, foi acho que uns 10 dias ele toda noite aqui fazendo cri-cri, cri-cri, cri-cri. E aí, sabe, dá um relaxamento, né? Como eu gosto de silêncio, aquele grilinho, ele era tudo de bom na vida. Só que aí veio uma moça que trabalha na minha casa de 15 em 15 dias. Gente, você acredita que ela matou o Jimmy Criff? Ela matou meu grilo. E eu não tinha a menor ideia. Porque eu tava lavando louça no dia que ela tava aqui. E aí a gente tava conversando na cozinha e falei assim, eu tô tão feliz que agora eu tenho um grilo de estimação. Ele chama Jimmy Criff, né? Brinquei com ela. Falei, assim, o grilinho vem aí. Toda noite ela virou e falou assim, eu matei um grilo no jardim hoje. Gente, ela acabou comigo, acabou com o meu dia. Porque ela matou o grilo, cara. E eu sei que talvez você tá dando risada e que a mulher matou meu grilo. Mas ela matou o grilo forte.
E o que acontece? É a relação, você entende? A relação que a gente tem com, seja qual for, um bichinho, uma pessoa, você começa a criar vínculos. Esses vínculos é aonde a gente precisa estar atento, né? Eu só tô te contando uma experiência meio engraçada, mas é que é real, não importa o que seja, a gente se relaciona com o coração. O relacionamento não vem da mente. É engraçado isso, talvez você nunca tenha percebido, mas a relação vem do coração. E a empatia, ela tá dentro da relação. Então toma cuidado, porque é como se você tivesse aqui um acesso muito direto a essa área. E não é para você se esfriar e não se relacionar com os outros, pelo contrário, é para você ter uma autoconsciência de como você funciona para você lidar melhor com essa característica. Olha o que acontece, a autoconsciência é uma condição que a gente tem e tem que continuar mantendo ela. Ó, vou dar boa noite para quem tá chegando aqui. O Elvis, boa noite, que bom, seja bem-vindo, viu? Obrigada aí pelo seu boa noite. Michele também, boa noite. Quem mais chegou aqui? O Radamés. Oi, Radamés, você por aqui, boa noite. Ah, o José Magal também chegou aqui logo mais. A Beth, a Beatriz. Oi, Beatriz. Show ver vocês por aqui. Ó, o Magal tá falando exatamente, a ambiência é essencial. Então, boa noite, Michele. Legal você aqui também. Ó, gente, então vamos continuar aqui, ó. A autoconsciência a gente precisa ter, porque nessas horas de relação e também você da empatia, né, a gente tem uma empatia branca ou uma empatia boa, não uma empatia negra que vai fazer mal pra gente, a gente já sabe. Se você conhece como você é na tua escrita, no seu gesto de escrever, eu sabia que, eu sabia não, eu sei, né, continuo sabendo. Eu sei que na minha escrita eu tenho alguns comportamentos que pra mim eu tenho que ficar atenta, porque se eu me desligar vai ser um palito pra eu cair naquele buraco de novo. Então, quais são os pontos que acontecem, né? Se você não tem autoconsciência, anota aí se você tá com o caderninho na sua mão. Se você, sem autoconsciência, você não conhece seus pontos de ajuste, e na escrita te ajuda a ter isso. Por quê? Quando eu pergunto para as pessoas, você sabe quais são o que você precisa melhorar? A pessoa fala, sei. Não sabe não, porque aí na hora que você tá conversando, a pessoa fala, nossa, eu nem lembrava disso. Por quê? A escrita, ela tem um elemento consciente e um elemento inconsciente. Por exemplo, a forma da letra é consciente, tá bom? Agora, a inclinação é inconsciente, você não controla isso. E é exatamente esses pontos que eu vou mostrar para vocês na Grafo Week, que vai ser dia 18, 20 e 22. Ou seja, amanhã começam as aulas gratuitas para vocês lá no meu YouTube. Para você participar, você tem que escrever, o link tá na bio. Vai ter material, vai ter exercício. É uma semana repleta de conhecimento para vocês. E essas 3 aulas você vai aprender muito como que a escrita te ajuda a entender o teu propósito. O nome dessa Grafo Week e a última de 2023 chama Grafologia com Propósito. Então, se você ainda não está participando, clica lá no link da bio, na minha bio e se inscreve, tá bom? O Elvis está falando, é sério que a senhora consegue autoanalisar escrevendo? Muito, Elvis, muito. E tem horas que eu vejo características minhas na minha escrita que eu falo assim, eu não queria ter isso. E é uma dureza, é uma dureza. É uma dureza ver isso, que você fala assim, eu queria ser diferente. Mas eu já às vezes, quando eu olho algumas características, eu até me emociono e fico triste, porque eu falo assim, eu sei por que isso tá aí, né? Eu sei por que tá acontecendo dessa maneira. E como a nossa letra vai mudando, de acordo com as coisas que acontecem, você consegue também acompanhar quando você tá evoluindo ou evoluindo. Então, por exemplo, ó, eu tô falando com vocês, eu tenho uma lista aqui na minha frente, tá vendo? Que são as coisas que eu tenho que fazer amanhã, né? Algumas coisas eu já fiz, tudo, eu tenho uma rota de seguir aqui na minha semana. E quando eu vou olhando, eu falo assim, nossa, não acredito que eu tô desse jeito, né? Então a gente consegue entender, sim, que momento a gente tá. E, inclusive, hoje à tarde, ainda aconteceu isso. Eu tenho um grupo de alunas de grafologia, e uma das alunas falou escreveu lá uma dúvida, né, nesse grupo do meu curso,
chama Alquimia da Escrita. Então, elas estão dentro desse grupo, esse grupo está encerrando agora no mês de setembro, por isso que eu vou abrir novas vagas, porque eu cuido dessas alunas como, né, eu quero que a pessoa aprenda a fazer o que eu faço. Então, eu fico muito dedicada a esse grupo durante um tempo, aí entram outros alunos e assim, a nossa escola vai crescendo, o meu instituto vai crescendo. A gente hoje está com mais de 2.000 alunos e nesse grupo eu tenho mais de 100 alunos que estão comigo há 10 anos, então é muita gente. E hoje à tarde, enquanto eu estava preparando a nossa live aqui, né, essa aluna escreveu assim: Letícia, eu fiz a aula da assinatura, inclusive o Magal tá aqui para falar que é verdade. Ela fez a análise da assinatura dela e ela descobriu a idade do trauma. E ela veio no grupo e falou: eu descobri a idade do meu trauma. E eu comecei a chorar porque eu lembrei do trauma certinha, de tudo que me aconteceu. E eu tô lembrando de cada etapa. Então, assim, o que acontece? A coisa é tão forte que a gente, através da nossa escrita, consegue acessar memórias, porque você vê que tá ali. E ela falou assim: nossa, eu tô chorando muito, eu preciso falar com a terapeuta. E dentro do nosso grupo também temos terapeutas, psicólogas. E a outra aluna que é terapeuta tá dando ajuda para essa uma. Então a nossa comunidade é muito de se ajudar. Porque à medida que você vai estudar escrita e vai entender como a pessoa funciona, você vê a sua. Não tem como não ver, você entende? Não dá para desver. Você vai estar escrevendo e na hora que você tá escrevendo, você tá vendo que você também tem aquilo. Aí você fala assim: cara, e agora? Difícil. E sabe o que é mais bonito do meu ponto de vista? É que isso se chama, sabe o que? Compaixão. Quando você vê que na sua letra tem uma dor, não tô escrita, já escrevi, aí você entende o outro. Aí você fala assim: ah, entendi porque aquela pessoa é assim, né? E quanto mais você se cura, mais oportunidade você tem de ajudar as pessoas. Por quê? Você só vai ser um campo de força e luz se a luz tiver passado por você. Se você continuar com raiva do que aconteceu e aí você não aceitar e vários problemas, aquela dor não passou. Aquela dor continua em você. Ela não tá depurada, entende? A autoconsciência, ela vem para nutrir a gente de luz. A luz vem, passa e aí você consegue ser um caminho para outras pessoas entenderem sobre isso e acessar o mesmo lugar que você. E esse lugar começa a ser limpo. Não é um discurso de raiva, não é um discurso de julgamento. Você percebe que é uma coisa de compreensão, entende? Então, na escrita que a gente tem, vai falar exatamente como a pessoa é. Se ela sabe se relacionar com o outro, se ela tem dificuldade ou não. Por isso que eu falei pra vocês, eu preciso de pelo menos um pouco mais de tempo e eu quero vocês comigo no YouTube a partir de amanhã, porque eu vou mostrar na minha tela, tá aqui no computador, sabe? Tudo que eu tenho uma apresentação muito importante. Então, começa amanhã, 18, 20, 22, só que não vai ser aqui no Instagram, é lá no YouTube, para você ter o acesso a essas aulas, o material que eu preparei. Gente, eu preparei um caderno de exercícios para vocês, gratuito, tudo gratuito, tá? Para você fazer e encontrar o seu propósito. Como se faz para participar? Clica lá no link da bio, quando terminar a live aqui, vai lá, clica lá e se inscreve. A gente já tem mais de 3.000 pessoas inscritas. Toda a Graph-Week é assim, e essa é a última de 2023, você não pode perder. Você vai ter muito conhecimento, então aproveita, tá? Ao final, lembra de você ir lá e escrever, tá? Se inscrever. Vamos voltar, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, peraí que eu vi vocês escrevendo algumas coisas legais aqui. Ah, eu falei do Elvis e eu respondi. O Magal tá falando pro Elvis, com certeza. Ah, eu sou. Ali é especialista na grafologia. Gente. Ó, tem mais de 12 anos agora. Eu já tô cada vez, né, fazendo mais aniversários. O Elvis tá falando: o maior mentiroso é aquele que consegue acreditar na sua própria mentira. No caso, eu. KKKK. Ó, se você sabe que é uma mentira, né? Você já sabe o que é, então é assim, não tem isso. Mas eu gostei, foi engraçado. A Cleusa, boa noite, Cleusa. O Radamés tá falando: o quanto conseguimos deixar inconsciente estar nas coisas. O Magal, a comunidade da Letícia tem vários profissionais, uns ajudando os outros, com certeza. O Magal tá lá, o Magal tá na comunidade, tá sempre ajudando.
Ó, os gêmeos, ó, Alberto Gêmeos tá aqui, a Cassandra, boa noite, Cassandra Gayatri, seja bem-vinda, Moacir também. Então, gente, voltando. Sem autoconsciência, a gente não consegue estabelecer nossos pontos de ajuste, ou seja, os limites, tá? Então, por exemplo, o que eu falei pra vocês hoje, que eu vi o moço lá no chão, eu fiquei muito passando mal, eu queria que aquilo não tivesse acontecendo, mas aí eu cortei, tá? Eu sei que eu preciso deixar cada coisa no seu lugar, cortei, porque eu sei o meu ponto de ajuste. O seu psicológico, olha isso, é manipulado o tempo todo. Ainda se você tem alguém do seu lado, um parceiro, uma parceira que já sabe seu ponto fraco, essa pessoa vai usar muito isso. Ela vai te falar alguma coisa pra mexer com o teu coração e aí vai acabar te levando no papo, tá? Se for um cliente idem, às vezes a gente tem clientes que são assim, né? Outra coisa, sem autoconsciência você se sente incapaz de tomar suas próprias decisões, se sente confusa, você não sabe se vai, se fica, que decisão você toma. Você acaba ficando sem noção da própria força e da capacidade que você tem, né? A pessoa, às vezes, ela é tão nociva, a presença do outro é tão forte, né, na nossa vida, que ela drena, ainda mais quem é super empata, né, que é o que eu tô falando, é a empatia ruim, a empatia negra, suja, porque aí é demais, ela gruda na gente igual um sanguessuga, né, o outro, e aí a gente perde toda a nossa força, a nossa, tudo, é muito difícil. Relacionamentos tóxicos são realmente baseados na super empatia, inclusive da capacidade que a gente tem. A nossa comunicação fica turva, então a autoconsciência é uma habilidade que a gente precisa desenvolver sempre, e tomar decisões imediatas baseadas por emoções é um grande erro, tá? A nossa emoção, ela é muito importante, ela tem que ser usada, a emoção faz parte da vida, mas você não pode colocar isso acima, sabe assim, essa pessoa está precisando de mim, eu vou largar tudo e vou fazer. Calma, vamos por partes. Vamos primeiro observar o que é, quem é você. Se você já é uma pessoa super empata, o que vai acontecer? Você vai falar assim, Jesus, não eu preciso modular isso aqui. Senão a sua saúde vai pro saco, você vai pro saco, a sua vida vai ficar repleta de todo mundo, menos de você. Gente, eu tô cansada de ver várias mulheres, várias mães, várias pessoas com muito talento. Aí quando me manda a escrita e eu olho onde a pessoa assinou, a pessoa colocou a assinatura dela lá no fim. No fim do restinho, tipo assim, imagina se aqui tá um texto, eu já vou até falar essa pra você, porque se tiver, você já olha aí, você já começa a refletir, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Imagina que isso aqui é um texto, tá? Que você escreveu, igual eu escrevi um monte de coisa. Aí a pessoa assina, ela assina aqui, velho. Aqui, ó, tipo, nem tem espaço no último canto da folha. Sabe o que isso significa? Que você atende todo mundo e você se deixa pra última, tipo assim, ó, na hora que você tá sem energia, você vai fazer alguma coisa pra você, porque você atendeu sua mãe, sua avó, o papagaio, o vizinho, o moço do sei aonde, a pessoa de não sei que lugar, e pra você, o que sobrou? Nada, não sobrou energia, nem espaço, nem nada, você tá só o pó da rabiola, né? Então, a gente precisa se tornar consciente de coisas que não são legais, porque aí você para de fazer. Isso se chama consciência, autoconsciência. Mas você sabe que a maioria das vezes as pessoas nem se dão conta disso. Quando eu falo para uma mãe, uma mulher, quando a gente faz uma análise, eu falo assim, você tá se deixando por último, ela fala assim, é verdade. Você tem toda a razão. Nossa, isso aparece na minha escrita? Sim, aparece. Aí a pessoa começa a refletir, sabe? Então isso a reflexão vai te ajudar você a crescer. O Magal tá falando verdade. Uma pessoa com uma empatia negativa em um raio de 7 metros, ainda ela consegue sugar nossa frequência. É isso. A gente precisa sempre ficar atento, né, gente? Então a gente precisa se libertar dessas situações, né? E ficar mais... gostar mais da gente, né? A gente precisa olhar para o que a gente gosta. Quais são os sinais, agora a gente tá quase finalizando a live, tá? Quais são os sinais de alerta que eu quero falar para você, que caso você tenha, já tem que ficar atento. É claro que eu gostaria de te mostrar tudo isso na escrita, mas de novo a gente vai fazer isso amanhã.
amanhã às 19h30 na Grafo Week. Se você não se inscreveu, clica lá no link da bio, se inscreve. Amanhã logo cedo eu vou te mandar os links das aulas. Você vai ter um super material, tudo que você tiver de dúvida. Você vai ter acesso a uma comunidade no Facebook, onde eu vou estar lá junto com a minha equipe, te ajudando a monitorar todas as dúvidas que você tiver, eu vou te responder. Então, se você quer uma relação um pouco mais próxima a mim, pra gente olhar, vou fazer sorteios de a gente ver escrita de pessoas aí que estão participando dessa semana gratuita. Então, se eu fosse você, olha, eu ia lá mesmo na bio, tá? Depois não vai falar que eu não avisei. Então, quais são os sinais de alerta que eu preciso te falar aqui agora para você saber, caso você seja um empata, né? Vai aparecer isso aqui, ó. Sentimento de raiva. Você vai ficar com raiva, é um sinal de alerta. Outra coisa, ansiedade e medos irracionais. Tipo, você fica com medo do que a pessoa vai pensar de você ou o que a pessoa pode sofrer se você não ajudar. São medos irracionais. Dificuldade de tomar decisões, ou seja, eu vou ou não vou em tal lugar? Tá, eu recebi um convite para eu passear. Ah, mas eu me sinto culpada porque afinal de contas eu tenho um filho e eu vou deixar meu filho com quem? Né? Meu filho tá comigo, mas eu preciso também ter meu espaço e esse filho tá um pouquinho maior, será que eu não posso fazer isso? Essa dificuldade de tomar decisão também é importante, não só com o filho, mas com várias outras coisas. Ah, não, eu tenho meu trabalho, não posso largar o trabalho, tudo mais, não. Então, essa dificuldade de tomar decisões por não deixar alguém ou uma situação, ou não se priorizar, é algo que você precisa prestar atenção. Uma exaustão, um cansaço muito grande, de que a gente vai cansando, porque tudo você tem empatia por todo mundo, né? Essa empatia tóxica faz mal para você, porque ela vai além do limite, né? Outra coisa, aumento às vezes, sabe do que? De beber. Acontece, você fica tão cansado, que aí você começa até a beber mais, aí todo dia bebe um vinhozinho, bebe uma coisa, é um sinal, né, do super empata. Sentimento de isolamento, eu não aguento mais, eu quero ficar sozinha, eu não quero mais ouvir nada, eu quero ficar no meu canto, sabe aquela coisa? É mais um sinal de alerta. Dificuldade de dormir, insônia, deita na cama, não consegue, porque afinal de contas você fica pensando, poxa, mas a minha mãe tá com esse negócio e agora, como eu vou ajudar ela? Aí você fala assim, não sei. Aí daqui a pouco a sua mente já pula para outro lugar. Nossa, mas amanhã eu vou numa reunião, como que eu vou resolver essa questão? Eu preciso ajudar esse funcionário, esse colaborador, né? Então a gente fica realmente numa coisa de louco, querendo resolver a vida das pessoas. Irritabilidade é uma das coisas e falta de concentração é outra também. Então, aonde que está o equilíbrio dessa situação toda, né? A gente tem que fazer uma distinção muito importante entre o que é empatia e compaixão, tá? Então, não é você se tornar frio demais com as pessoas, mas ao mesmo tempo você não pode jogar toda essa coisa forte para dentro de você, tá? Lembra que o relacionamento ele tem que ser baseado no equilíbrio. Se você perceber que você está excedendo demais essa característica, tá na hora de botar um limite, né? Você, antes de ser gentil com as outras pessoas, você precisa ser gentil com você. Antes de você ficar ajudando todo mundo, é gentil com a gente, tá? Então, a qualquer percepção de que essa empatia tá te sobrecarregando demais, aí já fala, pera, eu tenho talvez uma super empatia, é uma empatia tóxica. Não existe só o outro, às vezes, gente, a gente mesmo é tóxica com a gente, tá? Então, esse é o caminho pra gente se perceber. A Michelle tá falando assim, nem sempre empatia é necessidade de controle. Exatamente, né? A empatia, às vezes, ela é boa, ela é importante, mas a gente tem que ver que tudo na vida tem que ter equilíbrio. E mesmo o excesso dela já não é legal, né? Muito bacana. O Radamés tá falando, minha vida melhor bastante depois que parei de dizer sim pra todos. Perfeito, Radamés, é isso mesmo. A gente, né? Peraí, gente, eu vou espirrar. Ai, perdão, me deu vontade de espirrar aqui no meio. Não é fácil. A gente dizer não quando você diz sim é um desafio. Às vezes é fácil você falar sim pra quem te enche a paciência, para quem você sabe, ou perdão, dizer não para quem te enche a paciência, uma pessoa que você já sabe que você vai falar, que você vai negar. O difícil é você dizer não
para pessoas próximas, às vezes para clientes, e você tem que se priorizar. Realmente é um avanço. E a consciência de ver e entender até onde vai, né, o teu limite é um gesto de auto-amor muito grande. Então é isso mesmo, né? A gente precisa começar a olhar com mais amor para os nossos mecanismos e o que a gente tem ali dentro de nós, tá bom? E é isso aí, a separar os problemas dos outros dos nossos, né? Não vamos conseguir resolver todos os problemas do mundo, isso é impossível, mas a gente pode melhorar, né? A gente pode melhorar a nossa vida e lembra sempre que se você for uma pessoa boa para você, você vai ser bom para os outros. Não existe pessoa boa para os outros que não é bom para si próprio. Se você é bom para os outros e não é para você, tem uma coisa muito errada nessa história aí. Talvez você não seja tão bom para os outros quanto pensa, tá? A gente só pode ser para o outro aquilo que a gente foi para nós antes. Então, se você é bom demais para os outros, talvez você tenha uma necessidade de agradar demais e uma necessidade mais egóica do que realista. É uma coisa a se pensar, tá bom? Quando eu falo sobre personalidade, grafologia e eneagrama, que é a grafoenealogia, que é onde eu, né, criei essa metodologia de aplicação, é exatamente sobre isso. A gente tem que olhar as nossas motivações. As nossas motivações definem as nossas escolhas. E elas dão rumo à nossa vida e, claro, pintam o nosso cenário. Você já viu aquelas pessoas que ajudam os outros, aí vão lá e publicam um monte de coisa na internet? Ai, ajudei um hospital, ajudei não sei quem, não sei o que lá. A pessoa vai lá e posta que ela foi, que ela fez. E muita gente ajuda e não fala pra ninguém, né? Então a questão é, aonde é que o teu ego, né, a tua personalidade fala alto demais o suficiente que você se sente ou responde, isso também é uma cilada, você se sente extremamente realizador e responsável por tudo. Isso é uma cilada do ego, né? Eu faço, eu consigo. Antes de nós, tem algo ao nosso redor. O ponto é, eu me conheço e eu faço os meus ajustes dentro de mim. Aí sim você vai ser uma pessoa que vai gerar valor para os outros, porque você está fazendo para você. Se você não faz para você e só tenta fazer para o outro porque você quer ficar, né? Fica muito raso. E aí o que acontece é que as pessoas percebem e não faz a gente feliz, né? E o mais importante de toda essa história é a gente se sentir bem, né? Senão a gente fica o tempo todo fazendo para as pessoas e pra gente que é bom nada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa bate-papo de hoje à noite. Eu tô muito grata aqui, tá? O Elvis tá falando, Magal, a palavra tem poder, sou brasileiro, não desisto nunca. Adoro, é isso aí, não tem que desistir nunca. Muito bem, feliz de ver essa comentário aqui. Tô muito grata a vocês por estarem aqui, né? A nossa 8ª live da semana inteira. Caso você tenha perdido alguma live do Aquece Grafwake, elas vão ficar disponíveis até o dia 22. Não, até dia 24, domingo. Até dia 24 elas vão ficar disponíveis aqui. Depois elas vão sair do ar. Então aproveita, se você quiser rever essas lives durante essa semana, rever, né? Se quiser compartilhar com seus colegas, amigos, compartilha também, depois elas vão sair. E participa da Grafwake, tá? Amanhã começa às 19h30, a gente vai mudar só de canal. A gente vai lá pro YouTube. Aí eu vou te mostrar a minha tela. Eu vou te mostrar, vou fazer um spoiler aqui, eu não podia. Porque eu prometi que eu ia falar só amanhã o tema das aulas. Mas eu vou falar pra vocês que estão aqui, que vocês são comprometidos, eu gosto de gente comprometida, né? Porque a gente sabe que quem se compromete vai avançar, quem não se compromete vai ficar com mais do mesmo. A aula de amanhã, olha o tema da aula de amanhã. Como identificar traços de personalidade na escrita. Vai ser no YouTube, às 19h30. E eu vou mostrar como que na escrita dá pra fazer isso. Porque aqui eu vou mostrar a minha tela pra você e a gente vai conversar melhor. Você vai ver mais coisas que no Instagram não dá, né? No dia 29, na quarta-feira, a gente vai falar sobre a emoção que te trava, tá? Lembra que essa semana é a semana que se chama Grafologia com Propósito. Eu vou fornecer para vocês material
para vocês poderem ter um PDF e acompanhar. A gente vai fazer um exercício juntos. Vocês vão ter atividades para fazer e trazer para as aulas. A gente vai ter uma comunidade para compartilhar conhecimento. Perdão, gente. Deu vontade de entrar de novo. Aí no dia 22, que é sexta-feira, a gente vai ter a terceira aula da série, que é Descubra o seu propósito. Então, essas aulas, elas estão montadas, eu montei elas para que você tenha um começo de entender o propósito que você, qual é a sua missão, o que você vai fazer aqui, como que funciona tudo isso, de que forma que a escrita pode te ajudar a ser uma profissional que vai destravar suas habilidades, que vai ter um diferencial na sua carreira, seja você qual for, e até quem sabe uma carreira extra, né? E ter um ganho maior, porque a grafologia ela paga muito bem. A grafologia você pode inclusive fazer trabalhos para as pessoas como eu faço. E eu quero que você veja e me conheça como professora e você veja se faz sentido para você, tá bom? Ao final, no dia 25, abre o meu curso. É a última turma de 2023. Vão ter bônus, vários bônus, vai ter desconto, enfim, vai ter um monte de coisa bacana só para quem ficar participando. Porque, gente, a Michelle falou aqui, muito comprometida. Que bom, fico feliz. Adoro alunos comprometidos, porque eu sei que dão resultados, né? Assim como as alunas que estão agora no grupo já fazendo atendimento, são super felizes porque estão ajudando, estão agregando valor aí para os clientes, então isso é muito bacana. O Magal tá aqui, o Magal é meu aluno, já essa professora é top, com certeza super recomendo. O Magal faz análise de assinatura, né? Ele tem conhecimento dele dentro da numerologia, ele trabalha como numerólogo, só que a assinatura que ele faz orientação é com a grafologia. Então, veja, a grafologia pode ajudar você a ter um diferencial na sua área. E eu sempre indico, eu sempre falo para os clientes, quando eles vêm falar que fazer assinatura com numerólogo e tal, eu pergunto, esse numerólogo tem conhecimento? Ele é grafólogo? Não, se não é, não adianta. Porque a pessoa vai lá e coloca traço que não é para colocar. E aí gera um problema maior. A assinatura é o acesso direto ao inconsciente da pessoa. Se você muda a assinatura, você muda o comportamento. E aí? É só um número? Não. Você tem que saber o que acontece com isso aqui. Isso aqui mexe aqui, tá? O que acontece na mente vem pro papel. Então, é o que eu falo. Eu sempre indico o Magal, porque o Magal eu sei que ele vai falar uma orientação de assinatura da numerologia em comunhão com a grafologia. E infelizmente o que acontece é que os profissionais não têm conhecimento da grafologia, fazendo essa orientação fica falha. Aí quando o cliente vem falar comigo, ele tá com vários problemas, não consegue fazer a assinatura que foi proposta, não se sente bem, a vida não mudou nada do que ele queria, porque é óbvio, se não... Então, é isso, tá bom, gente? Ó, falei pra vocês, esses são os 3 temas, eu quero muito ver vocês lá comigo juntos, tá bom? Clica lá no link da bio, se inscreve para você receber tudo, porque lembra que ao final da semana vai ter certificado. Você ainda vai receber certificado de participação, porque você vai me mandar os materiais. Eu vou fazer vários sorteios para analisar quem estiver participando da semana, tá bom? E aí vai ser muito bom que a gente vai conversando pelos nossos meios aí de comunicação. E cada vez mais se aproximando e conhecendo um pouco mais, né? Sobre a escrita, sobre os traços de personalidade, sobre como vencer essas inseguranças, como você destravar suas habilidades e ter um diferencial na sua carreira. É isso que eu quero que aconteça com a sua, tá bom? Como aconteceu com a minha e com os meus alunos também. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado da nosso bate-papo de hoje à noite. Ó, um beijo no coração de vocês, coraçãozinho aqui, ó, super agradeço. E amanhã...